Vamos ler a palavra do Senhor? Abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. Mateus é um pouquinho passando do meio da Bíblia aí. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 13. Amém? Versículo 3. Mateus 13, 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e se focaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém, irmãos? Feche teus olhos mais uma vez, não feche a palavra. Fala conosco, Jesus. Usa essa palavra para não só alimentar, como nos exortar também. Senhor, nós nessa noite precisamos de direção, precisamos de orientação, precisamos de exortação também, porque a tua palavra diz que o Senhor só exorta o filho que Ele ama. E se estamos sem exortação, não somos filhos. Mas eu acredito que hoje é uma noite de filhos e filhas de Deus. Então nos exorta, fique à vontade em falar conosco. A começar aqui da minha vida, usa a minha vida para louvor da tua glória nessa noite. Que eu diminua e que tu cresças, que tu falhes, Pai, e eu seja aqui só o instrumento, só o canal, mas a glória seja do Senhor sempre, sempre, sempre. E eu declaro também esse ambiente tomado pela glória de Deus. Anjos do Senhor, fiquem à vontade no nosso meio, ministrem os nossos corações. Eu repreendo todo sono, todo cansaço, tudo que possa querer arrancar o entendimento da tua palavra nessa noite. E eu declaro hoje cada coração aqui uma terra boa, uma terra fértil, que a palavra, uma vez semeada, alcançará lugar em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Pode sentar, irmão, por favor. Olha que interessante, irmãos. Palavra de Deus, Jesus está falando aqui por meio de parábolas, como muitas vezes, né? E essa é uma parábola conhecida, e uma das parábolas também que ele explicou de uma maneira sem deixar dúvidas. Tem parábolas que Jesus não explicou, não tem a explicação aqui. Mas tem parábolas como essa daqui, que Jesus deixou ela bem explicadinha para todo mundo entender. Mas só resumindo aqui o que a gente acabou de ler, Jesus estava falando aqui de um semeador, né? Que saiu a semear. E nessa saída, queridos, caíram sementes no meio do caminho. O que aconteceu? As aves vieram, levaram a semente. Outras foram colocadas numa terra meio pedregosa, e a Bíblia fala que elas não alcançaram raiz. Então elas ficaram ali sem raiz, e não cresceram, e logo morreram. Outras eram uma terra até boa, elas foram ali sendo germinadas, porém uma terra espinhosa. E quando aquela planta chegou numa determinada altura, na altura dos espinhos, ela então foi abafada, e aí ela não conseguiu ter continuidade no crescimento, e ali mesmo ela cessou, né? E outra, queridos, ela era uma terra boa, e diz a palavra que ela foi semeada, cresceu, e depois veio a dar frutos. Umas deram 30 de fruto, outras deram 60 e outras deram 100. Amém? Entenda, irmãos, Jesus explica essa parábola, né? Mas antes de explicar a parábola, os discípulos chegam com ele e perguntam assim: por que você fala só por parábola? Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos acompanhar junto aqui?
Versículo 10, Mateus 13, verso 10. E cercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvirão de mau grado com seus ouvidos, e fecharão os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Pula por favor para o verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Olhe para cá. E aqui, irmãos, ele começa a explicar a parábola, né? E a gente vai ter um entendimento bem claro aqui de tudo que foi dito aqui. Para você que nunca leu, é muito precioso que você acompanhe. Agora entenda, irmãos, só fazendo um resumão aqui. Antes dele falar, deixa eu dar uma explicação bem breve do que a gente já vai ler. A primeira parábola, ele vai colocar, irmãos, que as aves do céu é quando o inimigo vem e tira o entendimento das pessoas da palavra de Deus. A segunda parábola, queridos, ele vai colocar que é aquela pessoa que recebe de bom grado a palavra de Deus, mas ela não tem profundidade, né? E aí, vindo problemas, ela vai deixar a palavra de Deus. A terceira parábola, queridos, é aquela pessoa que também recebeu de bom grado, né? Mas com o tempo ela vai deixando, até chegar o momento que ela deixa de vez a palavra de Deus. E a segunda é aquela que recebe e que depois frutifica. Repita comigo assim, ó. A primeira parábola, diga, sem entendimento. Diga comigo assim, a segunda parábola, queridos, sem profundidade. Diga assim, terceira parábola, sem duração, sem continuidade. E a quarta parábola, diga assim, qualidade, produtividade. Resumindo, queridos, é isso. E a pergunta hoje, a pergunta inclusive tema aqui da nossa mensagem, é quanto tempo dura a nossa fé? Quanto tempo dura, sabe, a nossa vida com Deus? Vamos ler aqui, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi o quê? Semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do... O que nós falamos aqui, irmãos? A primeira parábola é sem o quê? Sem entendimento, queridos. Sem entendimento. Não desmarca aqui não. Olha o que diz a Bíblia aqui. Vou pedir para alguém abrir. Se você quiser, você acompanha. Vai ficar meio apagadinho aqui no Data Show. Eu vou fazer até melhor. Vou pedir para a Brenda colocar aqui 2 Coríntios 4:4. Apaga aqui essa luz aqui, por favor. Olha o que diz a palavra aqui. Vamos ler junto aqui, irmãos. A gente vai ler só nessa versão aqui que está escrito, ó. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de... Bom, o que foi cegado aí, irmãos? O entendimento, queridos. Entenda, irmãos. Lembra que a gente estava lendo aqui que Jesus disse assim, olha, eles vão ver, mas na verdade não, eles vão ouvir, mas na verdade não vão entender. Estão cegos, o coração está endurecido. Sabe, queridos, sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós? Às vezes a gente está aqui ouvindo a palavra, mas não está entendendo a palavra.
E quando eu falo entender, queridos, não é só uma questão de você ter entendido o que Jesus falou. A questão aqui é você entender o que Jesus quer para você. Amém, queridos? Pergunta para o seu irmão, não precisa responder agora não, mas pergunta assim, ó: você está entendendo o que Jesus quer para a sua vida? Olha, queridos, você pode vir em todo culto. Talvez eu esteja falando com alguém católico aqui. Você pode ir em todas as missas. Você pode, queridos, ter uma Bíblia bem grande na sua casa. Você pode ter uma Bíblia de estudo. Você pode ter uma no celular. Você pode ter ela em 200 formatos diferentes. E mesmo assim não entender o que Deus quer para a sua vida. Sabia disso? Pastor, mas eu tenho lido. Você pode ter lido muito a Bíblia. Você pode ser uma pessoa de oração. Você pode ser uma pessoa de jejum e não entender o que Deus quer para a tua vida. Sabe, queridos, entender o que Deus quer para a nossa vida é mais do que a gente dizer: tá, já sei, pastor. É a gente saber: Senhor, é isso que tu tens para a minha vida, então é isso que eu vou viver na minha vida. Amém, queridos? Você está entendendo o que Deus quer para a sua vida? É isso que Jesus estava dizendo: olha, o coração deles está duro. É por isso que eles ouvem a palavra e não entendem. E a Bíblia está dizendo aqui, queridos, que o Deus desse século cegou o entendimento. Coloca aqui para mim, Brenda, Isaías 43, verso 10. Amém? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais. Diga comigo assim: saibais, creiais e entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e Deus depois de mim nenhum haverá. Amém, queridos? Pode acender aqui, por favor, irmão Mauro. Meus irmãos, olha, até para entender, a gente tem que entender que existe um processo de Deus nas nossas vidas. Primeiro a gente tem que saber, depois a gente tem que crer, para depois a gente poder entender. É isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Primeiro você sabe, mas para ir um passo além a gente tem que crer, queridos. E para ir um passo mais além a gente tem que entender o que Deus quer para nós. Amém? Continua lendo aqui, por favor. Você está com a Bíblia aberta aí em Mateus 13, 20. Mateus 13, 20. Amém? Quem pode ler aqui no nosso meio, por favor? Só o 20. Amém? 21, pode ler, irmão. Amém, queridos? Olha, repita comigo aqui: segunda semente, sem profundidade. Amém? Irmãos, a gente estava falando de uma que os pássaros levaram, que o inimigo roubou o entendimento. E essa segunda, a Bíblia está falando, irmãos, que é uma pessoa que recebeu com alegria a palavra. Nossa, pastor, que palavra boa, né? Que mensagem maravilhosa. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu gostaria de viver. E a gente começa caminhando em cima disso, começa vivendo em cima disso. Mas diz a palavra, queridos, que essa também é uma terra pedregosa. A Bíblia, essa palavra, essa semente não encontra lugar para ter raiz. E a raiz, queridos, de uma semente, ela justamente é aquilo que vai gerar alimento para uma futura planta. O que eu quero te dizer nessa noite, queridos? Será que a gente é uma terra pedregosa? Será que nós somos uma terra em que muitas vezes a gente não cria profundidade? Talvez a gente tenha recebido muito bem a palavra,
Talvez você goste muito até de ouvir a palavra de Deus, mas olha o que a Bíblia fala, queridos. Ela é de pouca duração. Pouca duração. Ela tem pouca profundidade. A Bíblia fala que quando chega a angústia e a perseguição, o que acontece, queridos? Murcha essa semente. O que é a angústia e a perseguição, queridos? Abre comigo a sua Bíblia. João 12, verso 24. João 12, 24. Eu peço que você não desmarque aqui Mateus 13. Vamos para João 12. Bota aqui, Brenda, por favor. Paga aqui, irmão Mauro. João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele o quê? Só. Mas se morrer, ele dá o quê? Quem quer dar muito fruto, queridos? Quem quer dar muito fruto, diga amém. Qual é o caminho para se dar muito fruto, diz a palavra? Diga morrer, queridos. Morrer, irmão. Olhe para o seu irmão assim, com uma cara até de brabo, diga que você tem que morrer, queridos. Amém? Coloca aqui João 3. João 3:3. O caminho para dar muito fruto é morrer, irmãos. Pastor, não é pesado isso que está falando? Vamos ler o que Jesus estava dizendo, irmãos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem é que nasce, queridos? De novo. Entenda, todo mundo aqui sabe que nasceu, não é verdade? Você nasceu uma vez, amém? Ó, tem a irmã Deus aqui, deu 2 meninos. Não, deu quantos meninos? 4 meninos grandes. Pense nos meninos traquinas, irmão. Deu 4 meninos, nasceram. Só que entenda, queridos, aí a Bíblia está dizendo assim para esses meninos: agora que vocês nasceram, vocês têm que morrer de novo. Morrer. Amém? E vocês têm que nascer de novo, mas não mais da barriga da mamãe. Vocês têm que nascer da água e do Espírito. Vocês têm que morrer para vocês e nascer para Deus, queridos. Diga assim comigo: eu tenho que morrer para mim mesmo. Sabe, queridos, onde é que eu quero associar isso com essa segunda semente? Quando a Bíblia fala assim que vem a luta e a perseguição, deixa aqui por favor Mateus 13, 21. Mateus 13, 21, é o que a gente estava lendo, irmãos. Mas não tendo raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e chegada, o que, irmãos? Diga comigo: angústia. Por causa de quê, irmãos? O que é a semente, irmãos? Semente é a palavra. Por causa dessa semente, a Bíblia está falando assim: olha, muitas vezes vai vir angústia e perseguição. Quando chega esse momento, queridos, essa semente, essa terra que, se ela for pedregosa, ela vai abandonar a palavra, ela vai deixar a palavra. Mas por que, pastor, que vem angústia e perseguição? Me falaram que quando eu aceito Jesus só vem paz e alegria, entendeu? Só é paz e amor. Entenda, irmãos, a angústia e a perseguição está incluída no processo de morte nosso. São coisas que Deus está fazendo para a gente morrer para nós mesmos. São coisas que Deus está fazendo, queridos, querendo mudar a nossa vida. Eu lembro que no retiro a gente cantou uma música dizendo que essa casa aqui é de Deus. Nosso coração é uma casa, irmãos, amém? E ela é de Deus, não é verdade? Ela é ou não é de Deus? Você entregou essa casa para Jesus? Ele pode fazer o que Ele quiser com ela, amém? Então muitas vezes Ele vai fazer mudanças. Muitas vezes Ele vai mudar as coisas de lugar. Tem hora que Ele vai fazer uma reforma geral, irmão. Você já viu reforma sem transtorno? Você já viu reforma sem tumulto? Você já viu mudança sem bagunça, queridos?
Já viu? Ó, toda mudança, irmão, a gente acha umas coisas que a gente nunca mais tinha achado, não é assim? E perde umas coisas que a gente nem queria perder. Toda mudança é assim. Entende, queridos? Quando Deus está fazendo uma mudança na nossa vida, tem hora que a gente só está vendo uma bagunça geral, tem hora que a gente só está vendo o transtorno da situação, mas Deus está querendo fazer coisas novas e melhores para nós. Entenda, a perseguição e a luta está vindo. A gente pensa que isso vem para acabar conosco, mas Deus está tentando matar o velho homem, queridos. Deus está tentando transformar o velho homem no novo homem. Amém, queridos? Essa é a semente. Irmãos, nós somos essa semente no meio das pedras. Será que o nosso coração é um coração pedregoso? A palavra de Deus diz que as pessoas que ouviam e não entendiam, o coração deles estava endurecido como pedra, irmãos. Eu te pergunto, será que o nosso coração é como pedra? Ou será que você está aqui de coração aberto para Jesus hoje? Amém, irmãos? Que solo é o nosso coração? É essa a pergunta de hoje. Olha o versículo 22, pula para o 22 aí, vamos ler junto aqui. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica o que, irmãos? Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Diga comigo assim: terceira semente sem continuidade, sem duração. A primeira não tinha entendimento, a segunda não tinha profundidade, e a terceira não tinha continuidade, irmãos. O que isso quer dizer, queridos? É alguém que recebe bem a palavra, que começa bem, que vai trabalhando na obra, que está na fé, que vai caminhando, mas diz a palavra, irmãos, olha que interessante. Eu quero chamar a atenção para uma palavra aqui, ó. Os cuidados desse mundo. O que é os cuidados desse mundo, queridos? A Erika está falando aqui, são as coisas naturais. Há uma versão na Bíblia que diz assim: as preocupações dessa vida. Eu quero chamar a atenção para essa palavra, irmãos. A Bíblia não está falando aqui, irmãos, que é uma grande provação. A Bíblia não está falando aqui que é uma grande perseguição, que é uma grande luta. A Bíblia está falando, como a Erika falou aqui, são as coisas naturais do dia a dia, são as preocupações dessa vida. É o nosso dia a dia, queridos, que vai fazendo a gente deixar de orar, deixar de jejuar. E eu lembro que eu estava começando aqui falando assim: como é que está teu ano? Eu te faço uma pergunta aqui: esse ano você já jejuou? Esse ano você já orou? Sabe? Esse ano você já... Como é que está a sua frequência de leitura da palavra esse ano? Será, queridos, que o dia a dia nosso está roubando o nosso tempo com Deus? Será que o dia a dia nosso está tirando a nossa vida com Deus? Entenda, essa terceira semente, ela deixou de crescer, não foi por uma grande provação, não foi por uma grande perseguição, queridos, foi por coisas que para nós são coisas pequenas. Pode ligar aqui, por favor, irmão Mauro. Para nós, queridos, são coisas que para nós são pequenininhas, sabe? Vou dar alguns exemplos aqui, sabe? A gente muitas vezes trabalha bastante, tem um dia corrido, tem um dia cansado, a gente chega em casa preocupado com as nossas contas a pagar. Isso aí são coisas naturais da vida, queridos. E a gente vai vivendo um dia após o outro. E a gente pensa o que, queridos? Não, mas domingo é o dia do Senhor. Domingo eu vou para a igreja e lá eu resolvo minha vida com Deus. E eu volto na segunda, e a gente vem daqui na segunda vez até feliz da vida, abastecido. E chega na segunda, irmãos, a gente está, olha, não, mas em nome de Jesus, a partir de agora, né, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer outras coisas. Na terça a gente ainda está assim, na quarta a gente está mais ou menos, na quinta a gente já está. De quinta para sexta, irmão, já era, sabe? E eu te pergunto, qual é a duração da nossa fé nessa noite, sabe? Entenda, é o que eu sempre digo: aqui é só um posto de gasolina, aqui é só onde a gente se abastece, mas onde a gente queima esse combustível é lá fora, irmãos.
Aqui a gente se alimenta do Evangelho, mas onde a gente vive o Evangelho não é aqui, irmãos, é lá fora. É lá fora. Jesus não chamou ninguém para ser luz na luz, Ele chamou todo mundo para ser luz nas trevas. O que eu quero te dizer, meus irmãos? Essa terceira semente, o que abafou ela não foram grandes lutas, mas foram as pequenas coisinhas do dia a dia. O que eu quero te falar também aqui é que ele fala dos cuidados do dia a dia, né? E ele fala também aqui, queridos, cadê? Brenda, da sedução das riquezas. Sabe, irmãos, segundo a palavra de Deus, dinheiro é o problema? Sim ou não? Segundo a palavra de Deus, dinheiro também é a solução para muita coisa, não é verdade? O problema que a Bíblia fala, queridos, é o amor ao dinheiro. Segundo a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Sabe, queridos, quando Deus criou Adão, Ele disse assim: olha, Adão, você vai e você domina sobre o quê? Todas as coisas. O problema é que hoje a gente é dominado pelas coisas. O problema é quando o dinheiro nos domina. O problema, queridos, é quando a gente põe o dinheiro na frente. O problema, irmãos, às vezes alguém pode até dizer: não, pastor, eu não sou essa pessoa avarenta, não sou uma pessoa que é fomeada por dinheiro, eu só quero o meu do dia a dia, eu só quero ter uma vida tranquila e pagar minhas contas. Mas o que a Bíblia está falando aqui também é o seguinte, queridos: é quando muitas das vezes a gente acredita que é o dinheiro que vai resolver isso e isso na nossa vida, quando é Deus que provém o recurso, queridos. É quando a nossa fé está na provisão e não no provedor. É quando, queridos, a gente coloca o coração na bênção e não no dono da bênção. Amém, irmãos? O que eu quero te dizer nessa noite: todo mundo aqui precisa de dinheiro, não é verdade? Alguém aqui isento disso? Não? Alguém diz: pastor, eu, né, estou livre e desimpedido, né? Não precisa. Todo mundo aqui precisa de dinheiro, queridos. Mas eu quero te dizer, irmãos, que você precisa de mais Jesus do que o dinheiro. Amém? Você precisa mais do provedor do que da provisão. Se não for Deus que te abençoar na tua vida financeira, eu quero dizer que a tua vida financeira, apesar de envolver dinheiro, não vai ser uma bênção para a tua vida. Amém, irmãos? Tem pessoas aqui que talvez você está esperando Deus abrir uma porta, mas você tem que entender que antes de Deus abrir uma porta de emprego, Deus quer abrir a janela dos céus para você. Talvez tem gente aqui esperando cair um dinheiro na conta para salvar um monte de coisas. Eu quero te dizer que o que vai te salvar já morreu na cruz e está esperando só você dobrar os teus joelhos. Amém, irmãos? Sabe, queridos, tem horas, né? Um dia desse aconteceu uma situação comigo e eu estava dizendo para o Senhor: meu Deus, eu preciso pagar essa e essa conta aqui. E eram contas altas. E eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor uma direção. E passando um final de semana dessa oração, isso era numa sexta, quando deu na segunda-feira ou foi na terça-feira, eu estava conversando com a gerente do banco. Eu disse assim: olha, eu preciso de algo que você me ajude, porque eu tenho que pagar isso e isso daqui. E ela me disse assim: mas Igor, eu fico me perguntando, né, por que tu precisa disso? Se tem uma conta assim que tu nem movimenta e toda hora está caindo um valor lá, que são pessoas que te pagam assim, e você não usa esse valor que está lá. Eu digo: mas que conta é essa? Ela disse: quer ver, olha, vai lá em tal canto assim, né? Abre lá na internet, você vai ver lá. E irmãos, o banco inventa tanta da coisa que a gente acaba se perdendo em algumas delas, né? É porque uma conta, não é a conta corrente essa lá, é uma conta garantida, não sei de quê, entendeu? Em que quando a gente emite boleto para os clientes, ela não caía na conta corrente o valor, caía nessa conta paralela, que é ligada à conta corrente, mas tu tem que acessar de forma diferente. Ou seja, irmão, só em mistérios a gente orando entende e sabe algumas coisas. E eu disse: mas vem cá, tem, né? Porque esse boleto não cai lá, cai ali, cai assado. Falei: meu Deus. E eu peguei e disse: deixa eu ir lá. Aí acessei. Quando eu vi, irmãos, tinha
exato o valor que eu precisava para pagar dito cujo aquelas contas lá. E eu disse: minha querida, eu estava passando luta, né? E já tinha a solução. É igual Pedro, irmão, sabe? Pedro, Jesus disse assim: olha, Pedro, né? Eu te dou a chave da morte e do inferno, sabe? Eu te dou a chave para você abrir a janela dos céus. Amém, queridos? Entendem, irmãos? Pedro estava passando luta e dormindo com a chave da bênção no bolso, quando ele já poderia declarar e mudar a situação dele. Olha o que aconteceu com Moisés, querido. Ele chega diante do mar e diz assim: está aí, ó, e agora? Está aqui o mar fechado, está aqui Moisés vindo, Faraó vindo atrás, né? O que eu vou fazer? Né? E agora, quem poderá nos defender? O que Deus falou para ele? Né? Estende o teu cajado. Você já tem o cajado na mão, você já tem autoridade na mão para resolver. Só falta você o quê? Usar o que eu já te dei, usar a autoridade que eu já te dei. É quando a Bíblia fala que ele levanta o cajado e manda o mar se abrir, queridos. Às vezes a gente está esperando vir um milagre, quando Deus já falou: olha, eu já vos dei autoridade. Amém? Pastor, como é que a gente usa essa autoridade? Está na hora de você começar a orar, está na hora de você começar a jejuar, está na hora de você abrir sua boca na sua casa e dizer: em nome de Jesus eu declaro mudança nessa casa. Amém, queridos? Está na hora de você chegar, olha, na porta lá do teu trabalho, lá na tua mesa, no teu emprego, lá onde Deus te colocou, você bate a mão, diz assim: em nome de Jesus, aqui nesse lugar só vai prevalecer o que traz benefício para a minha vida. Amém, queridos? Talvez, olha, alguém está passando uma grande luta aqui nessa área. Está na hora de você dobrar teus joelhos, querido, e dizer: meu Deus, Tu és aquele que ainda abre a janela dos céus. Me dá uma direção, me dá uma saída nessa situação. Glória a Deus, irmãos. Amém. Acho que foi até o irmão Rondinelli que estava me falando, que a gente teve aqui o nosso retiro. Ele falou: olha, pastor, eu estou vindo de férias, né? E todo trabalhador aqui de carteira assinada sabe, né? Você tirou férias, né? Aí você recebe a sua férias remunerada. Quando você vem de lá, no próximo mês você já não recebe nada, não é assim? O que aconteceu? O irmão Rondinelli estava exatamente nessa posição aí que Deus colocou ele. Pastor, eu não vou receber nada e tal, né? Mas Deus vai prover, Deus vai prover, alguma coisa vai acontecer. E aí, queridos, eu falei: não, vamos perseverar, vamos acreditar. E aí, irmãos, o que aconteceu? Depois apareceu um dinheiro que tinham que pagar a ele, alguma coisa aconteceu mais, e foi pintando um recurso. Amém, queridos? Eu quero dizer, irmãos, a palavra de vitória foi declarada, só falta a gente crer. O que a gente ouviu aqui? Como é que a gente entende, irmãos, o que Deus quer para nós? A palavra de Deus diz assim: olha, primeiro para que saibais, para que creiais, e depois para que vocês entendam. Diga assim: primeiro eu tenho que saber. Diga assim: eu tenho que saber, eu tenho que crer, e aí eu vou entender. Mas primeiro você tem que saber, queridos. O saber é o que eu estou dizendo para você agora. O crer é contigo, e o entender é o que Deus está fazendo com todos nós aqui. Amém, meus irmãos? Olha, quantos aqui lembram da história da mulher de Ló? Lembra da mulher de Ló? Lembra? O que aconteceu? O que é que Deus mandou ela fazer aqui? Ela e toda a família. Vai. E o quê? Não olha para trás. Vai e não olha para trás. O que aconteceu, queridos? Ela foi, olhou para trás, virou o quê? Paralisou, irmãos. Estátua de sal. Você lembra da mulher de Jó? Um era Ló, o outro era Jó. Jó, irmão, estava na pior, não era assim? Perdeu os filhos, perdeu tudo, né? Por último perdeu o quê? A saúde. Diz a palavra que ele estava com o corpo todo cheio de ferida. Pegou ali um caco de telha e ficava se coçando. Ou seja, irmãos, o homem estava no fundo do poço. E a mulher dele chegou para ele e disse o quê? Meu amor, estamos juntos nessa, né? Vamos perseverar, né? Amanhã há de ser outro dia, né? Ou será que ela disse assim: e agora, José, a festa acabou, né? O que ela disse, queridos? Ela disse assim: olha,
E Jó, amaldiçoa a Deus e depois o quê? Morre, irmãos. Já pensou, irmão, você na pior, a sua esposa ou seu marido chega com um conselho desse? O que você vai fazer, irmãos? Muitos de nós faz o quê? Chuta o pau da barraca, né? Muitos de nós, queridos, meu Deus do céu, outros dão um tiro na cabeça, outros se precipitam. O que Jó fez, queridos? Ele disse para ela assim, ó: tu falas como uma louca, Deus me deu e Deus tirou, né? Bendito seja o Senhor. Amém, queridos? O que a gente tem que entender, irmãos, com essas duas histórias? Aqui são duas histórias que a gente tem que entender muito bem. São coisas, irmãos, que a gente tem que aprender durante a luta. Uma errou porque olhou para trás. A outra, queridos, errou porque não olhou para frente. Você está entendendo? Uma não olhou para trás. Uma olhou para trás. E a outra não olhou para frente. E as duas, queridos, não olharam para Deus, para o que Deus tinha na situação. Você lembra de José? A palavra de Deus diz que José, irmãos, foi vendido, né? Foi caluniado, foi zombado, isso na adolescência. Muitos anos depois, Deus exaltou ele e ele se tornou, na época, o segundo homem mais importante do mundo, na época, do mundo. E aí um belo dia ele se reencontra com a turma que vendeu ele, com os irmãos dele. O que ele diz, queridos? Vamos lá para, essa história está aqui em Gênesis 45, lá no início da Bíblia. Gênesis 45. Verso 4. Gênesis 45, 4. Quem achou, diga amém. Amém. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, diga assim: Deus, olha o que ele disse, irmãos: Deus me enviou diante da vossa face. Pula para o verso 7 agora. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olhe para cá, querido. Olha, eu dei o exemplo da mulher de Ló como algo que a gente não deve fazer. Diga assim: eu não devo olhar para trás. Quem olha para trás, irmãos, paralisa. Quem olha para trás não vai para frente. Quem olha para trás, queridos, paralisa a sua fé. Segunda a palavra diz assim, ó: eu quero trazer de volta só o que me traz esperança. Ou seja, irmãos, o que eu devo trazer de volta para mim, pastor? Olha, Deus agiu naquele dia, Deus agiu naquele outro, Deus agirá hoje também. Isso eu trago do meu passado. Fora isso, irmãos, o que para trás fica, para trás ficou. O que eu quero te dizer, irmãos? Quem olha para trás paralisa. Pastor, é porque o fulano me fez isso, não sei quem me fez isso, eu vou me vingar, eu vou acabar com ele, até hoje eu não consigo perdoar não sei quem. Entenda, queridos, quem não perdoa só perde. Quem não perdoa, você está preso àquela pessoa que você não perdoou. Quem não perdoa, você está preso àquela situação que você, não conseguiu desvencilhar. Quem olha para trás fica parado. Quem olha para trás vira pedra, irmãos, vira estátua. É isso que a Bíblia está querendo dizer para nós. E a esposa de Jó é justamente o contrário, mas que também a gente não pode fazer. É quem não olha para frente, quem não olha para o que Deus pode fazer lá na frente. Isso também a gente não pode fazer. Mas isso que a gente acabou de ler aqui de José, irmãos, olha o que aconteceu. Como eu já falei, José foi vendido por quem?
seus irmãos, lembra quantos irmãos eram? 11, exatamente. 11 irmãos venderam ele. Aí ele foi vendido depois como escravo para o Egito. Ali ele começou a crescer, né? Começou a prosperar. Depois ele foi o quê? Tentado pela mulher do patrão. Permaneceu firme, foi caluniado, não foi isso? Enfim, irmãos, passou, depois foi jogado lá no calabouço, não é isso? Entenda, isso ele tinha 17 anos, um jovem. Ele foi privado de uma boa juventude, assim, que eu digo, com a sua família, brincando com seus amigos, né? Irmãos, não teve como ele ter o WhatsApp na época, né? Não teve o WhatsApp, não teve Face, não teve nada. Foi escravo, foi caluniado, cresceu sem a família, cresceu longe de casa, podia ter sido morto. Quantas noites mal dormidas, querido, esse homem viveu? Quantas noites de choro, sem sono, na luta. Quem foi o culpado disso, irmãos? Quem foi o culpado disso tudo, irmãos? Na nosso senso, na nossa justiça, os irmãos. Mas quando ele se reencontra lá na frente, ele fala: não, não foi vocês, foi Deus que me trouxe para cá. Vocês acham que vocês são os culpados, mas eu digo que Deus tinha um propósito nessa luta. Amém, queridos? E aí eu faço uma pergunta, irmãos: qual é a interpretação que a gente tira das nossas lutas? Às vezes a gente está dizendo assim mesmo: o culpado é tal, o culpado é isso, o culpado é aquilo, o culpado é o governo, o culpado é A, é B, é C. E Deus está falando para nós hoje: você ainda não entendeu que eu tenho um propósito por trás disso. Amém, queridos? Com isso José prova, irmãos, que ele não era um homem bem sucedido só por fora, ele era um homem bem sucedido por dentro. Por dentro. Você crê nessa palavra, queridos? Ele não era um homem bem resolvido por fora, queridos, ele era um homem também bem resolvido por dentro. Seu coração estava em paz, seu coração estava livre. E eu faço uma pergunta para você hoje. Talvez alguns aqui, irmãos, você se tornou até alguém bem sucedido por fora. A pergunta é se você é alguém bem sucedido por dentro. Você foi traído e até hoje não se desvencilhou disso, sabe? Você foi caluniado e até hoje não se desvencilhou disso. Deus já te abençoou e quer te abençoar mais, mas você está preso lá atrás. Você não consegue estar igual a mulher de Ló, você só vive olhando para trás. Ou você está igual a mulher de Jó, você não consegue olhar para frente. Você tem que ser igual a José, sabe? O que para trás ficou, para trás fica, sabe? E eu quero saber o que Deus tem para mim para frente. E a prova disso, queridos, é que José teve 2 filhos. Um se chamava Manassés, o outro se chamava Efraim. Entenda, filhos, queridos, eu digo que é o ápice da nossa glória, da glória do pai e da glória da mãe. Filho, queridos, é a maior expressão, sabe, da consolidação de uma família, sabe? É onde nós estamos dizendo assim: olha, aqui vai continuar a minha vida quando eu partir dessa terra. Enfim, irmãos, filho, se não é tudo, é quase tudo para nós. E ele colocou o nome dos filhos de Manassés e Efraim. Um significava assim: olha, Deus me fez esquecer das minhas lutas. E o outro significava: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele colocou nos filhos a expressão de todo o coração dele. Ele dizia: esqueci o que ficou para trás e vou prosperar onde mais eu fui atribulado. Amém, queridos? Será que você pode também ter essa expressão para com Deus? Será que a gente pode gerar Manassés e Efraim na nossa vida? Eu esqueci o que ficou, acabou. Minha vida passada ficou para trás, acabou. Será que você pode gerar um Efraim? Aonde eu estou, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Olha, José, queridos, é um homem que não olhava para trás, mas olhava para frente. Então eu quero te dizer: você não vai ser a mulher de Ló, que olhava para trás, e nem a mulher de Jó, que não olhava para frente. Você vai ser um José, que não olhava para trás e olhava para frente. Amém, queridos? Então entenda, por José ter esse homem, ser esse coração,
Ele poderia olhar para os irmãos e dizer assim, né? A partir de agora, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Sabe, queridos? Ele poderia olhar para os irmãos e dizer: olha, está vendo só como Deus é justo? Esse mundo dá volta. Né? Ele poderia, queridos, dizer assim: agora vocês vão ver, vocês vão comer aqui, ó. Entendeu? Vocês vão viver cada coisa que eu vivi. Prende eles. Acaba com eles, mata eles. Irmão, José tinha poder para tudo isso, mas José não tinha coração para isso, irmãos. Você está entendendo, irmão? Amém? Teve uma moça que estava me falando assim, é uma senhora, né? Ela estava falando assim: olha, pastor, ele vai ver só, quando ele chegar em casa, né? Eu vou colocar aquela música, uma música antiga, que fala assim mesmo: amanhã há de ser outro dia. Não é essa música? Já ouviram falar? Uma música antiga: amanhã há de ser outro dia. E mas por que você vai colocar essa, né? Porque olha, me deixou na pior. Hoje passaram-se alguns anos e agora ele vai ver só. Sabe, queridos, a palavra de Deus, eu esqueci, tem um provérbio, eu esqueci exatamente como ele fala, mas ele diz assim: que nós não devemos nos alegrar na prosperidade, no sofrimento do nosso inimigo, para que Deus não pare de castigá-lo e se volte contra nós. O que eu quero dizer para você, queridos, é que o sofrimento que você passa hoje, ou que já passou um dia, entenda, em tudo isso Deus tem e tinha e terá um propósito, irmãos. Um propósito. Uma vez em que você passou por isso, entenda, o que Deus estava fazendo, pastor? O que é gerar morte na gente? Ele estava gerando morte em você. O que é gerar morte na gente, pastor? Ele estava amadurecendo as nossas vidas. Amém? Ele estava pegando o teu coração e transformando o teu coração num coração melhor. Ele estava fazendo da gente pessoas mais humildes. Sabe, eu já vi pessoas que estavam muito em cima, perderam tudo e passaram a valorizar coisas mais simples, coisas que não se valorizava antes. Sabe, queridos, Deus tem um propósito com você, mas primeiro Ele tem que matar todo o nosso orgulho. Tudo que não presta em nós tem que ser retirado. Amém? Segunda palavra, irmãos, essa terceira semente, ela não tinha frutificação. Frutificação. O que eu quero te dizer, queridos, a primeira nem chegou a cair na terra. Ele não trata o assunto da qualidade da terra na primeira semente. Ele diz que é alguém que logo abandona a palavra por não entender. Mas ele começa a trabalhar a qualidade da terra na segunda e na terceira. Mas entenda, na terceira ele começa a falar de um outro aspecto, que nós só vemos na quarta semente, que a Bíblia fala que é a frutificação. A terceira semente, a quarta semente, perdão, diga comigo assim: qualidade. Era boa a terra, irmãos, que estava ali. A semente não era outra semente, era a mesma semente. O que estava diferente era a terra. E diz a palavra que ela produziu e deu fruto, deu muito fruto. Uns frutos deram 30, outros deram 60 e outros deram 100. O que é isso, queridos? É a produtividade. Talvez, eu estou falando com irmãos aqui, queridos, que você é essa boa semente. Diga assim, olha: eu sou a boa terra. Amém? Você crê nisso? Só corrigindo aqui, não é boa semente, é boa terra. Eu creio que todo mundo aqui é boa terra. Amém? Eu creio que ninguém aqui é terra pedregosa, ou tem algum coração empedrado aqui. Não sei quem já teve, irmãos, aqui pedra nos rins. Alguém já teve aqui pedra no cálculo renal? Quem já teve, diga misericórdia. Eu já tive, estou falando porque eu já tive, irmãos. E é terrível você ter uma pedra dentro de você. É uma pedra de tropeço, irmãos.
Na hora que ela dá a crise, é um Deus nos acuda. Não é assim? Eu lembro que eu já fui no passado, irmãos, quando eu tinha essas crises, eu lembro que uma vez eu fui de manhã para o hospital tomar Buscopan na veia, né? E de noite eu voltei para tomar de novo, que não aguentei de dor. É algo terrível. E o médico, né, estava igual a mulher de Jó nesse dia. Ele disse assim: olha, tu sabe o que é? E eu estava lá me remoendo, ai, não está passando essa dor, doutor. Ele disse: sabe a que é comparada essa dor? Eu disse: não, doutor, a dor de parto. Eu digo: misericórdia. Então o que tu estás sentindo ainda nem é a dor de parto, cara. Te segura aí. Eu digo: doutor. Estava gerando morte em mim, irmão. Aí o que aconteceu, queridos? Eu estava com uma pedra dentro. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que essa segunda semente caiu num coração assim, cheio de pedra. Cheio de pedra. A terceira caiu numa terra muito boa até. Ela foi crescendo. Só que ela chegou na altura de espinho, irmão. Espinho é coisa que dói na gente, sabe? A coroa de Jesus era a coroa de quê, irmãos? De espinhos. Sabe o que a palavra de Deus também está dizendo, irmãos, para nós? Olha, Jesus suportou a cruz e suportou a coroa de espinho. Depois da coroa de espinho veio a cruz. Todo mundo, irmãos, que recebe a semente também vai ter os seus espinhos. Vai ter os seus espinhos. Entenda? E aí vem a boa terra, irmãos. Todo mundo aqui é boa terra, amém? Amém. Só que entenda, ela frutificou. Entenda, você poderia dar 100%. A Bíblia está dizendo que tem semente que vai dar 30%, tem semente que vai dar 60%, e tem semente que vai dar 100%. Tem gente que quando converte, queridos, o que você era para o mundo, você passa a ser para Deus. Você mergulha 100% de cabeça. Mas tem gente que não. Tem gente que dá 60%, tem gente que dá 30%, mas infelizmente talvez tenha gente que dê só 1%. E a pergunta é: qual é a tua produtividade no reino de Deus? Quanto é que você rende? Se você for fazer uma avaliação própria, você rende quanto para o reino de Deus? Você está rendendo 100%, 60%, 30%, 1%, ou será que é abaixo de 1%? Amém, querido? Essa é uma pergunta para você mesmo. Quem sabe você pergunte para Deus e Ele te responda melhor do que você mesmo. Quanto você rende no reino de Deus? Eu já vi pessoas, queridos, que rendiam muito mais. Eu já vi pessoas que rendiam muito menos, e algo aconteceu, elas passaram a render muito nas coisas de Deus. E quando eu falo render muito, queridos, eu não estou querendo dizer que você vai ser uma pessoa enfiada na igreja toda hora. Não é isso. Eu estou querendo dizer que você vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém? E eu deixo aqui essa palavra com essa pergunta, irmãos. Primeiro, duas perguntas. Primeiro, qual é a nossa durabilidade? Quanto dura a nossa fé? Talvez alguns durem até hoje à noite. Talvez alguns, queridos, durem mais uma semana. Talvez alguns durem esse próximo mês de maio. Mas entenda, Deus não quer que você dure isso ou dure aquilo. Deus tem para nós uma vida eterna. Uma vida eterna. Pastor, quando é que começa a vida eterna? Quando a gente morre? Quando entra no caixão? A vida eterna começa quando você entrega a sua vida a Jesus, queridos. Nesse dia começa a sua vida eterna. É essa a durabilidade dessa semente que tem que acontecer em nós. E a segunda pergunta, queridos, é: quanto rende a semente que um dia foi plantada no nosso coração? Está rendendo muito ou está rendendo pouco? Será que a gente é domingueiro? Será que a gente se empolga quando tem alguma coisa? Ou será que a gente é aquele que suporta o espinho, suporta os pedregais e está sempre dando muitos frutos?